Opa, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre a profissão de arquiteto. Então, se liga aí, bora! A formação de arquiteto no Brasil começou paralelamente à de engenheiro no começo do século XIX. A história da arquitetura está diretamente relacionada à evolução humana. A arquitetura passou a existir quando o homem começou a construir para se proteger de predadores e dos fenômenos naturais. Hoje, um arquiteto pode atuar em diversas áreas, que vão desde o amplo projeto urbano de uma cidade, da implantação regional de uma cidade, até o designer de uma peça, um objeto. Então, para a gente entender um pouquinho mais como funciona o dia a dia de um arquiteto, a gente vai bater um papo aqui com o Gustavo, que há 23 anos é arquiteto, é isso, Gustavo? Tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo, faz 23 anos que eu estou nessa profissão. Me formei aqui na Faculdade de Campinas, na PUC. Legal, e quais os principais desafios de um arquiteto? Eu acho que mudou muito de quando eu comecei a minha faculdade, né? Até pelo implemento de novas tecnologias. Quando eu comecei eu ainda desenhava na prancheta, com nanquim. Eu acho que hoje existe muita concorrência, então as pessoas têm que estar antenadas com os novos programas, com os novos softwares, e ter também um olhar atento para tudo que cerca relativo à construção, as novas tecnologias. A gente, inclusive, estava conversando antes do início da gravação. Eu contei para você que eu tenho, na verdade, uma amiga, né? A Luciana, que é arquiteta e que na faculdade da PUC, né? Jornalismo e arquitetura ficam ali no Campus 1. Então, às vezes eu subia para falar um oi pro pessoal e eu via aquelas pranchetas enormes, aquelas malas gigantescas. Isso não existe mais? Não, isso não existe mais. Realmente ficou no passado. Foi uma coisa bem legal, foi uma coisa que quem gostava de desenhar à mão. Acho interessante você começar algum processo à mão, mas eu acho que hoje você tem muita capacidade de desenvolver um projeto com softwares em 3D, com uma interação muito maior. Então, realmente, você tem um ganho de tempo e de qualidade de projeto. Bom, a gente sabe que a arquitetura é muito amplo, né? Trabalhar no campo de arquitetura realmente tem muitas opções. Quais são essas opções? Onde um arquiteto pode desenvolver a sua função? Não, de fato, a arquitetura ela te possibilita, por ser um curso multidisciplinar, né, ele envolve arte e também exatas, te possibilita trabalhar nas diversas áreas. Você pode trabalhar em cinema, você pode trabalhar com patrimônio e você pode trabalhar, que foi a minha opção desde o começo, na área basicamente da construção mesmo, né? Eu sempre gostei muito de residências, gostava de desenhar à mão quando era menor, quando era pequeno, e acabei indo para esse lado, né? O meu foco acabou sendo residencial. Então, e basicamente construção, realmente participando, acompanhando a construção. Mas, de fato, a arquitetura te possibilita um leque muito grande de opções. Você pode trabalhar institucional, pode trabalhar na área empresarial, pode prestar um concurso e também abrir seu próprio escritório ou trabalhar no escritório de outro profissional. Você citou aí algo interessante, que você gostava muito de desenhar. Normalmente quem faz arquitetura tem esse dom, é assim que funciona, desenha desde criança. Acho que como todo mundo quando é novo, eu não tinha muita certeza do que eu queria ser, do que eu queria fazer. Mas eu lembro que eu gostava de desenhar, cheio de dúvidas, tudo. E não desenhava casa, desenhava qualquer tipo de coisa, desenhava carro, desenhava o que eu estava afim naquele momento. Mas desenhava a casa também? Sim. Não, casa não fazia parte, assim, quando eu era menor e tal. Mas eu gostava de desenhar, tinha feito curso de desenho à mão livre, mas um desenho artístico, um desenho abstrato até. Nada a ver com... Daí eu peguei e falei, poxa, mas eu gostava de ver as casas bonitas. Quando eu era pequeno, eu lembro de ter uma memória de infância que eu gostava de passear com os meus pais no carro, eu era muito pequeno, e meu pai me levava para passear nos bairros mais legais da cidade. Eu morava em Minas, e eu ficava ali na janela olhando aquelas casas, né? Mas eu não tinha noção. Eu atribuo um pouco isso, eu gostava, que eu acho que é um pouco a arte de você observar o que está ao seu redor. E aí, quando chegou na hora da faculdade, eu falei, poxa, acho que eu fui ver o que a arquitetura, o que fazia um arquiteto, né? Gostava de desenhar, naquela época realmente se desenhava à mão,
E aí prestei faculdade de arquitetura. Ô, Gustavo, tem muita gente que tem dúvida, que confunde o trabalho de um arquiteto e de um engenheiro civil, né? Sim. O que você pode falar para o pessoal de casa que tem essa dúvida? Como é que funciona? Eu acho que uma atividade complementa a outra. Assim, eu tenho vários engenheiros amigos e parceiros aqui do escritório. Inicialmente o projeto começa com um arquiteto. Eu acho que cada um na sua área, né? E respeitando bastante isso. Então eu começo o projeto, desenvolvo, passo para esse engenheiro analisa e na maioria das vezes ele me dá um retorno dizendo, olha, se você fizer uma alteração desse espaço, o cliente vai ter uma economia na estrutura ou vai ficar melhor para fazer uma fundação. Quer dizer, eu acho bem interessante não fechar essa porta de conversa, mas de fato eu acho que são atividades que se complementam, não que elas competem, que elas estão ali competindo entre elas, de forma alguma. São bem distintas, né? O engenheiro ele vai fazer os cálculos, ele vai possibilitar que aquilo que está saindo do papel, que aquilo vire uma realidade, da melhor forma possível, né? Levando em consideração a viabilidade financeira do cliente. Como está o mercado de arquitetura? O mercado de arquitetura, como eu já estou nisso há 23 anos, já passei por várias situações diferentes, eu acho que está muito concorrido, né? Eu acho que o incremento das mídias sociais, né? Isso aí também deu uma explosão, uma possibilidade do arquiteto aparecer mais, né? O arquiteto, o decorador. Então é um mercado muito concorrente, mas com muita possibilidade, tem muito espaço de crescimento, né? Como eu disse, a profissão abrange muitas áreas, então você tem um leque de opções enorme. Mas muito concorrido, de fato. Mas uma concorrência saudável, boa. Quais os principais desafios do dia a dia de um arquiteto? Bom, depende eu acho, com o que ele pretende trabalhar, né? Com que ele está, qual é o foco. Eu acho que você tentar ter um foco, no nosso caso aqui é um foco residencial, não que eu não faça outro tipo de trabalho, mas a gente percebe na história que você vai construindo que acabou sendo residencial. Então acho que ter atenção a esse foco, estar atento às novidades do mercado, sejam elas especificações técnicas, novos produtos, ou novos programas, a realidade virtual, um implemento de alguma tecnologia nova na construção. Essa eu acho que é uma coisa que quem está pensando em entrar precisa estar atento. Quantos anos uma faculdade de arquitetura para se formar arquiteto? A minha foram 5 anos integral. 5 anos? Integral. Até existe pós-graduação em arquitetura? Sim, tem várias áreas. Você pode fazer tanto na área da arquitetura mesmo, você pode fazer na área de engenharia ou de administração, até outras, né? E eu fiz pós no Mackenzie, fiz especialização no Mackenzie em gestão de obras, né? Que foi uma parte que realmente eu sempre gostei, que é uma alegria muito grande. Você fazer o projeto, já é uma alegria terminar um projeto, e se o cliente ficar satisfeito. E também é muito bacana quando você vê o seu projeto sair do papel e ser construído. Então eu acompanho essa obra, né? Eu acabo administrando as obras que eu faço. Bacana. Bom, para a gente finalizar, quais as dicas aí que você deixa para o pessoal de casa que está em dúvida, puxa vida, o que eu vou fazer da vida e tudo mais? A arquitetura, estou assistindo, se liga na profissão, gostei das dicas do Gustavo, gostei, como ele falou da profissão. Quais as dicas então que você deixa para esse pessoal que está em casa e de repente gostaria de seguir essa profissão? Eu acho que principal, né? Eu tenho filho prestando faculdade, não está fazendo, no caso, não está fazendo cinema. Eu acho que principalmente é o super chavão é você ir atrás do que você realmente gosta, né? Isso é um meio caminho andado. Depois, se você está na dúvida, está pensando em fazer, eu acho interessante você gostar realmente de desenho, óbvio, apesar de ter toda a tecnologia. Legal. Se você está ainda pensando, você pode até fazer alguns cursos preparatórios que já vão deixar você na frente, né? Sejam eles os softwares novos que estão chegando. Olha só, legal. E de repente você fala, poxa, é isso que eu quero. A rotina é puxada, é um curso muito bacana, é um curso muito legal. E a rotina de um arquiteto, ela é puxada, porque você tem que ter um momento de criatividade, um momento de criação, um momento de atendimento ao cliente, né? E se você for partir para tocar uma obra, administrar uma obra,
realmente aí você vai estar tomado, né? Final de semana também ou não? Dependendo da obra, do cliente? Sim. Aí vai depender. Às vezes ele pode só receber no final de semana. Sim, muitos clientes, todo mundo tem a sua rotina de trabalho, o cliente é de São Paulo, de outro lugar, ele fala, você pode me atender no sábado? Acontece muito isso, eu trabalho no horário normal de todo mundo, comercial, mas as reuniões acabam acontecendo depois das 6. Porque a pessoa, um médico, um advogado, ele fala, você pode me atender às 7 da noite? Então, tem que ver se você for montar o seu escritório ainda, eu acho que é super importante você perceber se você tem esse perfil de quase um empreendedor e de não ter um horário tão rígido. Valeu, Gustavo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Então já sabe, né? Se liga na profissão.